Olá pessoal, eu sou o professor Maicon Bruno, o residente que irá acompanhar vocês durante esse semestre e também, auxiliar o professor Anderson durante as próximas aulas. Então, desde já, eu estou inteiramente à disposição de vocês. Vocês podem estar em contato comigo através do nosso grupo do WhatsApp ou mandar um e-mail através do endereço que eu irei disponibilizar no final dessa apresentação. O conteúdo que iremos trabalhar hoje é das funções inorgânicas, né? E desde já é extremamente importante que consigamos compreender o que significa funções dentro do contexto da química. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Mas professor, afinal, o que são funções químicas, né? O que significa funções dentro da química? Então, nós podemos definir funções como sendo um grupo de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, desde o início da química, que já se constitui enquanto ciência, né, os cientistas viram a necessidade de poder classificar essas substâncias a partir de propriedades, né, de características semelhantes. Então, eles dividiram, basicamente, esse grande grupo de moléculas, de substâncias que estavam sendo sintetizadas, que estavam sendo extraídas, em dois grandes grupos, que no caso seria as substâncias tidas como orgânicas e inorgânicas. Então, antes de podermos dar continuidade ao conteúdo, é extremamente importante que a gente consiga compreender o contexto, né, de classificação dessas duas grandes áreas. Então, já em 1777, Bergman, ele traz como sendo compostos orgânicos aqueles compostos que eram extraídos especificamente de organismo vivo, né, dos seres vivos. Então, todas as substâncias extraídas de organismo vivo ou sintetizadas a partir de organismos vivos, elas eram tidas como substâncias orgânicas, né? Então, as demais substâncias encontradas na natureza, como os metais, os minerais, eram tidas como substâncias inorgânicas. Então, em 1807, Berzelius ele traz a teoria da força vital, né? Que no caso ele explica que essas substâncias orgânicas elas necessitavam de uma força, né, chamada de força vital, para poder serem extraídas ou sintetizadas. Então, ele diz que essas substâncias orgânicas não poderiam necessariamente ser extraídas aleatoriamente, né? Ele precisava dessa força vital para que eu pudesse obter as substâncias orgânicas. No entanto, em 1828, Frederick ele consegue sintetizar a ureia, né, que é um composto inorgânico, a partir de dois compostos inorgânicos, que é o cianato de prata e o cloreto de amônio. Então, a partir das reações dessas duas substâncias inorgânicas, ele consegue uma orgânica. Então, a partir daí, a teoria da força vital acaba caindo por terra, né? Que antes era necessária essa força vital, essa força que era própria dos seres vivos. Agora não, agora eu consigo sintetizar uma substância orgânica a partir de duas substâncias inorgânicas. Então, Kekulé, em 1858, ele traz como sendo substâncias orgânicas compostas formadas pelo carbono e substâncias inorgânicas sendo aquelas substâncias que não eram formadas por carbonos. Então, de maneira mais sistemática, nós podemos definir as substâncias orgânicas como um grupo de substâncias formada principalmente por carbono. Basicamente, a definição que Kekulé havia afirmado e que ainda, de fato, é utilizada. No entanto, devemos nos atentar, né, que existe um grupo de substâncias que eles são sim formados por carbonos, mas eles não possuem as mesmas características dos compostos orgânicos. Então, esses compostos eles não são estudados como sendo compostos orgânicos, mas sim como sendo compostos inorgânicos. A exemplo, temos o CO2, que é o gás carbônico, e o ácido cianídrico, que é o HCN. Ambos os compostos, eles são formados por carbono, nós conseguimos identificar aqui, né, que na sua formulazinha molecular tem o carbono, mas não apresenta as propriedades de compostos orgânicos. E lembrem-se, funções químicas são um grupo de funções que apresentam propriedades semelhantes. Então, desse modo, essas substâncias que são chamadas de compostos de transição, né, por apresentarem carbonos, mas não apresentarem propriedades de substâncias orgânicas, elas são estudadas lá nas substâncias inorgânicas. Então, nós podemos definir compostos inorgânicos como um grupo de substâncias formada pelos demais elementos químicos e estes compostos de transição, como eu havia dito, embora houvesse essas duas classificações, ainda havia um grande número de substâncias. Então, tanto na química orgânica, há funções mais específicas, né, para poder estudar de forma ainda mais detalhada essas substâncias, como na química inorgânica.
No entanto, vamos nos ater apenas a estudar as substâncias inorgânicas, né? Mas quais são as principais funções inorgânicas? Então, dentro da química inorgânica, né, dentro dos compostos inorgânicos, nós temos quatro principais funções que são estudadas, né? Temos mais? Temos sim. No entanto, essas são as mais estudadas, que no caso são os ácidos e a base, os óxidos e os sais. Essas funções nós iremos ver de formas mais detalhadas e aprofundadas nas próximas aulas. No entanto, é extremamente importante que consigamos entender um pouco sobre a teoria de Arrhenius. Arrhenius é um grande nome que vamos ver muito aí dentro da química, principalmente ligado à parte de ácidos e bases, e fez contribuição para a química de inúmeras formas. Mas hoje iremos nos ater à sua contribuição em relação à condutibilidade de soluções. Então, Arrhenius ele faz um experimento muito simples, né, que inclusive vocês podem estarem fazendo aí em casa, na qual ele pegou uma fonte de eletricidade, né, que no caso aqui pode ser uma bateria, e ligou em uma solução e também ligou através da lâmpada. Nessas soluções, né, ele colocou em uma o sal, e ele percebeu que só naquela solução que continha sal, né, que a lâmpada conseguiu acender. Já naquela solução que só tinha o açúcar, a lâmpada não acendeu. Né? Então, o que que nós podemos tirar a partir daí? Que na solução que tinha sal, né, essa corrente elétrica que foi fornecida pela bateria, ela passa pela essa solução aquosa, né, e consegue ligar a lâmpada. No entanto, quando só tinha o açúcar lá na água, essa corrente elétrica não passava e a lâmpada não conseguiria acender. Então, ele chamou a solução que passava corrente elétrica, né, conseguia acender a lâmpada, como solução eletrolítica ou iônica. E aquela solução que não conseguia fazer com que a lâmpada acendia, não conseguia fazer com que passasse corrente elétrica por dentro da água, ele chamou de solução não eletrolítica ou molecular. Então, vamos analisar de uma forma ainda mais profunda. O que acontece lá com a solução de sal, né? Quando eu coloco sal na água? Vamos analisar de uma forma mais aprofundada o que acontece com essas soluções. Então vamos aqui, ó. Lembre-se que essas bolinhas vermelhas estão representando o sódio e todas as bolinhas verdes vai estar representando o cloreto. Então o que que a gente tem? Quando nós pegamos lá o sal de cozinha, né, que está lá em estado sólido, isto é, que está na sua estrutura ali compacta, né, que chamamos de retículo cristalino, quando adicionamos o sal à água, vai ocorrer um fenômeno chamado de solvatação. E o que é solvatação? Ora, isso aqui, como vocês podem estar vendo, isso aqui representa a molequinha de água, né? Nós vamos ter aqui os dois hidrogênios mais o oxigênio. E lembramos que a molécula de água, ela é polar, né? Então, ela vai ter um momento de polo. Em uma extremidade vai estar carregada mais negativamente em relação ao oxigênio, e na outra extremidade, onde temos o hidrogênio, vai estar carregado positivamente, né? Já que o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, onde vamos ter o sódio, que é carregado positivamente, os átomos de oxigênio irão se orientar, fazendo com que ocorra a solvatação, né? Ele vai interagir muito, muito mais forte com esses oxigênios que estão orientados para a direção do sódio. Enquanto onde temos aqui o cloro, né, vamos ter os hidrogênios da água orientados em sua direção. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essas ligações aqui, que há lá naquele sólido, que há lá no sal, acabam se quebrando. Essas ligações vão se quebrar e esses átomos, né, que vamos chamar de íon, já que eles apresentam cargas, eles vão estar mais livres lá no nosso potezinho com água e sal. Então, já que eles estão livres, né, ele vai favorecer com que haja a passagem da corrente elétrica. Então, nós vamos ter aqui os cloreto de sódio no seu estado sólido, né, vai acontecer só essa solvatação aqui, e vai fazer com que rompa essa ligação entre o sódio e o cloro. Quando romper essa ligação, eles vão estar lá em forma aquosa. Mas lembre-se, nesse caso aqui não há formação de íons. O que que há? Isto aqui é um composto iônico, isto é, o sódio ele está carregado positivamente e o cloro está carregado negativamente. Então, quando há essa quebra, ele vai apenas separar esses íons. Então, vamos ter esses íons lá em soluções. No caso do açúcar, o que que a gente vai ter?
nós vamos ter basicamente a mesma estrutura do sal, né? Nós vamos ter lá um composto sólido. Então, vai ter as interações entre as moléculas de sacarose. Então, temos aqui uma molécula de sacarose, temos outra molécula de sacarose aqui, né? Temos outra aqui, temos outras aqui. Então, essas moléculas de sacarose estão interagindo entre si através de ligações intermoleculares, ou seja, entre as moléculas. No entanto, a molécula de sacarose é uma molécula extremamente estável. Então, a água ela não vai fazer com que rompa essas ligações aqui dentro da molécula. O que ela vai fazer? Ela vai solvatar, sim, a molécula completa de sacarose. Então, vemos aqui ó, a água, né? Aqui o hidrogênio que está carregado parcialmente positivo vai interagir com os átomos de oxigênio da sacarose, enquanto que o oxigênio aqui da água, né, vai interagir, já que ele está carregado parcialmente negativamente, vai interagir com os hidrogênios ali da sacarose, daí vai solvatar, fenômeno semelhante ao que aconteceu no exemplo anterior. Quando ele solvata, ele separa essas moléculas aqui de sacarose. No entanto, ela continua extremamente estável neutra, né? Então, não há formação de íons. O que há são apenas separações dessas moléculas. Para ficar mais claro de entender, imagine aqui, ó, que temos aqui o sólido, imagine como se fosse um grão de açúcar, né, que eu peguei e coloquei aqui em água. Quando eu coloco aquele sólido na água, o que vai acontecer? A água vai solvatar as moléculas de sacarose que formam aquele sólido e vai fazer com que elas fiquem livres, né, na solução. No entanto, essa solvatação não forma íons, a molécula permanece estável, e já que não há íons dentro da solução, não vai passar a corrente elétrica. Então, vai ser uma solução não eletrolítica molecular. Justamente por isso que ela recebe esse nome de molecular, porque ela separa apenas moléculas. Um exemplo, né, no caso que a gente viu lá, né, que há um composto iônico e a separação desses íons, temos aqui também um exemplo, quando eu coloco ele em água, ele vai formar também íons, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho o hidrogênio ligado ao cloro, né? Lembrando que o cloro é extremamente eletronegativo em relação ao hidrogênio. Então, quando eu coloco ele em água e realiza aquela solvatação, né? A moleculinha de água vai lá solvatar o hidrogênio e vai lá solvatar o cloro, né? Como acontece aqui, ó, que as molequinhas de água o oxigênio nesse caso vai estar orientado para o hidrogênio, que está parcialmente positivo, os hidrogênios e vão se orientar no sentido do cloro, que está parcialmente negativo. No entanto, em relação à eletronegatividade do cloro ser muito alta, né? O cloro vai roubar esse eletrozinho aqui do hidrogênio e ele vai ficar carregado negativamente. Já que o cloro roubou, né, esse elétron aqui do hidrogênio, ele vai ficar sem elétron, ele vai ficar carregado positivamente. Neste caso, vejam bem, houve formação de íons, né? No caso, o cloro levou o elétron do hidrogênio e ele ficou carregado positivamente. No entanto, lá no exemplo do cloreto de sódio, não houve formação de íon. O que eu tinha era o sódio, né, um composto iônico, onde o sódio já estava carregado positivamente e o cloro já estava carregado negativamente. O que a água fez? Separou. Neste caso aqui, ela formou íons. Então, o que podemos tirar a partir desse experimento realizado por Arrhenius? É que é diferente quando acontece dissociação e quando ocorre ionização. Tá, professor, mas o que é isso? Né, o que é dissociação e o que é ionização? Como vimos lá no exemplo do sódio, né, dissociar é separar as cargas. Já o composto era iônico, então já havia cargas. Então, quando eu adiciono na água, eu separo as cargas, né? No caso, como a gente viu aí do HCl, o composto estava de sua forma neutra, então não tinha cargas. O que acontece é que quando eu adiciono ele à água, vai formar íons, vai formar átomos, né, carregados. Então, nesse caso, há formação de cargas. E em ambos esses exemplos, né, nós vamos ter a passagem de corrente elétrica, já que vai ter íons em solução. E lembre-se, a teoria de Arrhenius, ela
ela é feita em relação às soluções aquosas. Então, todos esses conceitos são aplicados às soluções em água. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês consigam compreender qualquer coisa, qualquer dúvida, você, como eu disse, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, através do grupo ou através do e-mail. Então, as próximas aulas nós vamos estudar um pouco mais aprofundado as funções inorgânicas, né, no caso os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. E desde já, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.